pessoal, aqui é a Jana mais uma vez. Nesse vídeo eu venho com mais uma pergunta de aluno que surgiu ao longo da playlist sobre estruturação de artigo científico, que eu acho muito interessante compartilhar com todos vocês, caso alguém não tenha visto, certo? Vamos lá. A pergunta é a seguinte: Jana, eu posso citar trechos do mesmo autor em mais de uma seção do artigo? Por exemplo, eu posso citar o fulano de tal 2020 na introdução e depois inserir essa mesma citação de fulano 2020 na discussão dos resultados? E aí a resposta é: não devem, gente. Por quê? A gente deve se colocar sempre no lugar de quem está lendo, certo? O que vocês achariam quando se olhassem, se começassem a ler um artigo cujos trechos aparecem repetidos ao longo do documento? Não ficaria estranho? Soaria meio que, poxa, o autor ali ele tá com uma falta de embasamento científico, uma falta de base técnica. Por que ele está repetindo o mesmo trecho? Será que ele errou? Será que ele confundiu? Então, assim, pessoal, não é legal, tá? Agora, se o autor for interessante o suficiente, assim, bacana demais, para aparecer na introdução, na metodologia, na discussão, né? E, assim, citações diferentes do mesmo autor, pode. Aí sim, aí pode. Porque tem autores que são tão clássicos que, por exemplo, um autor que desenvolveu o método que você está usando no estudo, certo? Se ele desenvolveu um método, provavelmente ele deve apresentar também uma base teórica muito interessante, por exemplo, na introdução do trabalho, que vocês podem trazer para o trabalho de vocês, sem problema nenhum. Ah, é um embasamento teórico interessante do fulano de tal, 2020, eu vou trazer para a introdução do meu trabalho. Esse mesmo fulano desenvolveu a metodologia que eu estou aplicando no meu estudo. Poxa, devo citar o fulano de tal 2020 no meu método? Agora, ele fez um outro artigo, por exemplo, esse fulano no mesmo ano, ou até mesmo no mesmo trabalho, ele propôs uma metodologia e fez uma aplicação dela que deu certo. E aí, eu quero citar o fulano de tal 2020 também na discussão, porque o que ele apresenta no artigo me ajuda a interpretar um resultado que eu tive. O fulano de tal 2020 apareceu 3 vezes no meu trabalho. Tem problema? Não tem. Por quê? Porque vocês estão citando trechos diferentes, certo? São citações que argumentam ou sustentam ideias diferentes. Uma é ideia teórica, a outra é uma ideia de viés metodológico, a outra ajuda a interpretar um resultado que você obteve, por isso entrou na discussão. Então não tem problema nenhum. Agora, repetir trechos evitem, porque é desagradável, tá? Para quem está lendo. E aqui quem está falando é uma pessoa que revisa artigos. Eu não gostaria de ver trechos repetidos no trabalho, porque isso transmitiria para mim a ideia de que o autor tem dificuldade de argumentar ou sustentar a ideia do próprio estudo. Ué, por que ele está repetindo? Ou então, uma ideia transmite a ideia de desatenção mesmo. Poxa, mas esse trecho aqui já apareceu antes? Será que ele fez por engano, não teve atenção? Entendem? Tomem cuidado com isso, tá, pessoal? Então, se o autor for interessante, ele pode aparecer, sim, em citações diferentes, em mais de uma seção do artigo. Entretanto, fazer a mesma citação em mais de uma seção não é legal, certo? Respondida a pergunta do nosso colega, espero que ajude outros alunos também, caso tenham a mesma dúvida. Certo, pessoal? Muito obrigada pela atenção, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!